Olá, coisa querida! Professora Adriane Fauti, vamos falar agora a respeito dos direitos sociais e natureza coletiva. Então, a gente já falou a respeito dos direitos sociais, a sua natureza, as suas características, quais são os direitos sociais. Aí, a partir do artigo 7º, nós começamos a falar a respeito dos direitos de natureza individual, aqui aqueles direitos trabalhistas, previstos especialmente no artigo 7º da Constituição Federal. E a partir de agora, a gente vai falar a respeito dos direitos sociais coletivos, que se iniciam ali no artigo 8º da nossa Constituição Federal, ok? Então vem comigo para o slide. Os direitos sociais coletivos, aqui, direitos de natureza trabalhista, eles se dividem em 5 grupos. Eu tenho o direito de associação profissional ou sindical, que é o direito à liberdade de sindicalização, o direito de greve, previsto também no artigo 9º, o direito de substituição processual, o direito de participação e o direito de representação classista. Vamos ver cada um deles agora. Olha só, olha o que diz o artigo 8º da Constituição. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Veja que nesse caso aqui, ó, a Constituição Federal estabelece a liberdade de se organizar sindicatos. Então você fala assim, eu posso criar um sindicato? Pode, a Constituição garante aqui que você pode criar sindicatos. Só que ela mesma vai estabelecer alguns requisitos para o exercício dessa liberdade. Então vamos lá. Quais são esses requisitos? Primeiro, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Já vou explicar. Inciso 2º, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Muito bem aqui. Então veja que a Constituição assegura a liberdade sindical, mas ela traz algumas regrinhas de como essa liberdade deve ser realizada. E para a gente fixar isso, a gente precisa fazer isso em formatinho de esquema. Então vamos lá. O que a Constituição nos diz a respeito da liberdade sindical? Ela vai me dizer primeiro que a lei não pode, por assim, ó, a lei não pode, e o que a lei pode? A lei não pode exigir autorização do Estado para a criação de sindicatos, mas ela pode exigir o registro no órgão competente. Esse registro no órgão competente, atualmente, é o Ministério do Trabalho. Então, atualmente, o órgão competente aqui, ó, para o registro dos sindicatos é o Ministério do Trabalho. E o que a Constituição me diz aqui? Ela fala assim, ó, então pode criar sindicatos e não precisa pedir autorização. Por isso que é uma liberdade de associação profissional, a liberdade sindical. Mas é possível que a lei exija um registro. Esse registro ele serve como um controle estatal a respeito da criação dos sindicatos para se garantir um princípio, que é o princípio da unicidade sindical. Então, repetindo, essa exigência de registro perante um órgão competente, que hoje é o Ministério do Trabalho, serve para se assegurar um princípio, que é o princípio da unicidade sindical. Vamos anotar então. Esse princípio da unicidade sindical, ele vai me dizer o seguinte. Ele vai dizer assim, ó. É vedada. Vedada é proibida. É vedada a interferência ou ainda a intervenção do poder público na organização sindical, então reforçando a ideia de liberdade, e é ainda vedado, proibido, a criação, e aqui o princípio da unicidade, de mais de um sindicato. Da mesma categoria profissional econômica, na mesma base territorial.
E ainda ela reforça isso, dizendo, olha, essa base territorial, que é o local de atuação dos sindicatos, ela deve ser, vou por aqui, definida pelos trabalhadores ou pelos empregadores, porque eu posso ter sindicato patronal, sindicato de empregadores, só que ela não pode ser inferior à área de um município. Isso aqui, ó, essa vedação é o princípio da unicidade sindical. Então imagine assim, imagine que a gente quer criar um sindicato, beleza? Então a gente se reúne e fala assim, não, a gente precisa de um sindicato para nossa categoria. Legal, podemos criar? Podemos. Inclusive, o Estado aqui não vai precisar pedir uma autorização. A gente não tem que ir perante algum lugar e pedir, posso fazer um sindicato? Não, não se exige autorização. Só que o que eu vou ter que verificar? Se eventualmente já não existe um sindicato da mesma categoria profissional e econômica já criada na mesma base territorial do sindicato que a gente quer criar. Essa base territorial, ela vai ser o local de atuação do nosso sindicato. Essa base territorial não pode ser menor que um município. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente quer criar lá o Sindicato dos Pescadores de Cascavel. E eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que não existe sindicato de pescador em Cascavel, até porque a gente tem o quê aqui em Cascavel? Malemar o lago municipal aqui, difícil para os caras pescar, né? Então imagine o Sindicato dos Pescadores de Cascavel. Será que eles podem definir como base territorial o município de Cascavel? Pode. O que eles não podem é definir como base territorial uma área menor do que a área de um município. Por exemplo, vamos imaginar que esses trabalhadores queiram definir como base territorial a área de um bairro do município. Não pode um bairro, tem que ser pelo menos a área de um município. Pode ser uma área superior à área de um município, sei lá, por exemplo, o oeste do Paraná? Pode. O que não pode, perante a Constituição, é ser inferior à área de um município. Então veja que a base territorial é esse espaço em que os trabalhadores vão exercer aqui a sua atuação, ok? E essa proibição de se criar mais um sindicato da mesma categoria é o que nós estabelecemos como princípio da unicidade sindical. E é por isso que a Constituição permite a exigência de registro. Por quê? Porque o registro ele vai funcionar como esse controle para saber se já não existe mais um sindicato daquela mesma categoria profissional e econômica naquela base territorial. Ok aqui? Muito bem. Esse é o princípio, então, da liberdade sindical. Seguimos, então, vamos falar a respeito das contribuições. Olha o que diz o artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal. A Assembleia Geral, eu vou destacando aqui, ó, aquilo que eu acho mais importante, tá? Fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Veja que aqui, ó, a Constituição Federal, ela vai falar a respeito da contribuição confederativa, que não se confunde com a famosa contribuição sindical. Aqui ela vai dizer que existe uma contribuição que vai ser definida por uma Assembleia Geral para custeio do sistema confederativo e essa contribuição independe, não tem nada a ver com outra contribuição prevista em lei. Essa outra contribuição prevista em lei, ela é a tal da contribuição sindical prevista lá na legislação trabalhista. E elas têm algumas diferenças, e essas diferenças que a gente tem que destacar aqui, ó. Então vamos lá. A contribuição confederativa, como eu disse ali, que a gente leu, ela é fixada pela Assembleia Geral, enquanto que a contribuição sindical, ela é fixada em lei, que é a própria legislação trabalhista, CLT. A contribuição confederativa, ela é facultativa, só que aqui cuidado, apesar dela ser facultativa, ela é exigível, ou seja, ela pode ser cobrada dos filiados ao sindicato. É o que me diz a súmula vinculante 40 do Supremo Tribunal Federal. Veja que
essa contribuição ela é facultativa, mas se a pessoa estiver filiada ao sindicato, ela vai ter que recolher essa contribuição confederativa. Ah, eu não estou filiado ao sindicato. Será que eu sou obrigada a recolher essa contribuição? Claro que não sou obrigada, porque ela é de natureza facultativa, ok? E a contribuição sindical? Pois então, a contribuição sindical, ela era, antes da reforma trabalhista, uma contribuição obrigatória. Então, ela era uma contribuição que, inclusive, tinha natureza tributária. Todos os trabalhadores eram obrigados a recolher contribuição sindical. Mas desde a reforma trabalhista, essa obrigatoriedade não persiste mais. Hoje, para se recolher a contribuição sindical, o trabalhador tem que preencher alguns requisitos. Vou colocar aqui para você, ó. Então veja que eu posso afirmar que a contribuição sindical passou a ser facultativa. Isso porque eu só vou recolher contribuição sindical do trabalhador se ele tiver autorizado de forma prévia e expressa esse recolhimento. Então veja que antes não tinha esse paranauê de ter que autorizar não. Ah, é trabalhador? Tem que recolher contribuição sindical. Com a reforma trabalhista, essa obrigatoriedade não existe. Então, eu quero contribuir, eu quero recolher a contribuição sindical. Então, pera lá, então vem aqui, autoriza expressamente, faz uma autorização prévia para que esse recolhimento possa ocorrer posteriormente, ok? Então, a única coisa que eu acho que a banca, de repente, pode apelar aqui é falar que a contribuição sindical, ela é algo obrigatório para todos os trabalhadores e não é mais desde a reforma, ok? Muito bem. Aprofundamentos quanto à natureza dessas atribuições, certamente você vai ver lá na parte de direito do trabalho, caso tenha isso aí no seu edital. Liberdade de associação sindical. Ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém. Professor, ninguém salvo. Não, ninguém. Ninguém do mundo do ninguém. Ninguém mesmo, ninguém. Grava isso. Será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. E na prova vem umas frases sedutoras que você quer mudar essa regra constitucional. Meu amor, ninguém é obrigado a estar filiado ou ficar filiado a sindicato. A pessoa se filia se ela quiser, se ela sentir vontade de participar desse tipo de associação. Se ela não quiser, ela não é obrigada. Inclusive, se ela quiser se retirar do sindicato a hora que ela quiser, ela é livre para isso, porque se trata, repito, de uma liberdade, ok? Artigo 8º, inciso 6º, vai dizer o seguinte, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Aqui com a titia. As negociações coletivas de trabalho, como a gente viu ao tratar do artigo 7º, elas são importantíssimas para negociar, inclusive, alguns direitos trabalhistas. É ou não é? Quando a gente falou, por exemplo, a respeito do salário, a gente viu que a regra é a irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Veja que a convenção ou acordo coletivo, ela tem uma importância fundamental aqui. Por quê? Porque ela relativiza direitos trabalhistas. A jornada de trabalho tem as horas definidas na Constituição, mas é possível a compensação ou redução da jornada mediante o quê? Acordo ou convenção coletiva. Por isso que a Constituição estabeleceu como obrigatória a participação dos sindicatos nessas negociações, para permitir o quê? Permitir ao trabalhador uma maior representatividade nessa negociação. Porque vamos combinar, se chega lá, né, o chefe fala assim, então vamos negociar aqui esse seu direito? Moço, você tem liberdade para negociar com o chefe? Para com isso. Não sei que seja um chefe muito bonzinho. Mas na maioria da história, o chefe vai falar assim, ó, é isso que vai virar agora e é desse jeito e pronto, acabou e aceita aí. É ou não é? Vai falar assim, mas eu não quero. Então tá bom, então tchau pra você. E perde o emprego. Então por isso que a liberdade do trabalhador negocial, ela é bem pequena, bem limitada. Para isso que a Constituição cria aqui essa figura, então, dos sindicatos, que eles vão ter, então, uma participação nessa negociação. Porque daí o sindicato tá lá para defender o quê? O seu interesse. E só a partir do momento em que há essa negociação com o sindicato, é que o direito pode ser relativizado. Você entendeu? Então, por isso que a Constituição torna como obrigatória a participação dos sindicatos nessas negociações coletivas de trabalho. Por isso, grave essa ideia aqui da obrigatoriedade. Então, veja que aqui ninguém é obrigado a se filiar, mas os sindicatos são obrigados a participar das negociações coletivas de trabalho.
A respeito do aposentado, meu amor, isso aqui não cai. Isso aqui sempre cai. Não é pouco que cai, não. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Mas eu tô vendo a questão da prova. Vai estar dizendo assim, o aposentado filiado tem direito a votar, mas não poderá ser votado nas organizações sindicais. Pensa com a tia, o aposentado, ele tá lá fazendo o quê? Nada. Nada. Tá lá aposentado. Então deixa ele fazer o quê? Deixa ele se divertir um pouco. Deixa ele participar aí, né, de um sindicato, organizar um piquete, fazer uma manifestação aí, por isso ele pode votar e ainda pode se candidatar dentro das organizações sindicais. Não deixa o aposentado de fora, não. Estabilidade sindical. Vai dizer assim a conste, ó. É vedada, proibida, a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura. Mas grife isso aqui com vontade. Registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Essa regrinha constitucional, ela prevê, então, a ideia de estabilidade para aqueles indivíduos que queiram concorrer a cargo de direção ou representação sindical. Veja que essa estabilidade, ela serve para proteger de eventuais perseguições. Sim ou não? Quer ver? Quando você fala assim, ó, o cara dono da empresa, né? Ah, aquele cara ali vai se candidatar à direção lá do sindicato. Esse cara vai me dar problema aqui, vou mandar ele embora. É ou não é? Ele não é bem visto, muitas vezes, ali pelo dono da empresa. Por isso que a Constituição trouxe essa regra de estabilidade, para que os trabalhadores possam ter essa liberdade de participar da organização, do sindicato, inclusive concorrendo a cargos ali de direção ou representação. Só que daí ela traz algumas regras para isso. Primeiro, quando que começa? O início é com o registro. Registro da candidatura. Veja que durante todo o processo eleitoral, durante todo o processo de candidatura, a pessoa já vai ter a estabilidade. Na tua prova vai dizer que é desde a posse. Mas, meu amor, se a estabilidade só começar com a posse, o cara é mandado embora. Pensa assim. Por quê? Porque ele vai ser mandado embora na hora que o cara descobrir que ele está se candidatando. Então o cara fala assim, cadê aquele cara que queria se candidatar ali a cargo de direção ou representação sindical? Ah, aquele ali, manda ele embora. Então, para evitar isso, é que ele já tem estabilidade a partir de qual momento? A partir do registro da sua candidatura. Na prova, eu tô vendo, na prova vai dizer que é desde a posse. Não é desde a posse, é desde quando ele inicia ali o processo eleitoral, tá? Então, o processo de candidatura. A cargo de quê? Essa estabilidade vale tanto para o cargo de direção, quanto para o cargo de representação sindical, incluindo aqui aquele que se elege na condição de suplente. Na prova vai dizer que o suplente não vai ter estabilidade. Vai sim, tá? Vai sim. Por quanto tempo dura essa estabilidade? Até 1 ano. 1 ano após o final do mandato. Para dar tempo do cara esquecer, né, que ele concorreu aqui. Após o ano do final do mandato. Só que, claro, que essa regra não é uma regra absoluta. Então o cara tem estabilidade, ele pode sair fazendo o que ele quiser dentro da empresa, tacando fogo nas coisas, né, destruindo tudo, virando no giraia lá dentro. Claro que não, a Constituição traz alguma exceção, traz uma possibilidade, então, desse trabalhador, mesmo com a estabilidade, ser demitido. Quando? Na hipótese de falta grave. Então, a exceção aqui, ó, a exceção é quando ele cometer falta grave. E daí ele poderá ser demitido ainda que esteja preenchendo esses requisitos, ok? Bem importante esse esqueminha, porque é aqui que a banca vai, exatamente nesses pontos que eu destaquei.
Vamos lá? Parágrafo único. As disposições desse artigo, quais? Todas essas que a gente viu, para liberdade sindical, estabilidade sindical, a regrinha do aposentado, contribuição, tudo que a gente viu até agora se aplica para quem? Se aplicam às organizações de sindicatos rurais, então vale para os sindicatos rurais, e de colônia de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Como que esse parágrafo cai em direito constitucional? Cai assim, ó. As disposições desse artigo, as disposições quanto à liberdade sindical, não se aplicam aos sindicatos rurais. Errado. Se aplicam aos sindicatos rurais, inclusive a colônia de pescadores aqui. Artigo 8º, inciso 3º. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Esse direito aqui, ó, dado aos sindicatos, é o que nós chamamos de substituição processual. Substituição processual. Ou legitimidade extraordinária. Isso significa aqui, ó, que os sindicatos, eles vão defender interesses de terceiros em nome próprio. Então, o sindicato, ele tem o direito de mover ações, tanto de natureza judicial ou administrativa, em nome dos seus sindicalizados. Inclusive, por se tratar de substituição processual, não há necessidade de se ter autorização específica dos sindicalizados aqui para que o sindicato faça essa ação. Então, a gente pode destacar assim, ó. Cabe aos sindicatos a defesa de direitos. Direitos e interesses de que tipo? Direitos e interesses tanto individuais da categoria quanto coletivos. E eu posso complementar aqui, ó, pode aparecer assim, ó, direitos individuais homogêneos. Então, se vier assim, ó, cabe aos sindicatos a defesa de direitos individuais ou coletivos da categoria, certo? Você viu que é como está escrito ali na Constituição. Agora, se vier assim, ó, cabe ao sindicato a defesa de direitos e interesses individuais homogêneos ou coletivos, aí tá mais certo ainda, ok? Então, tanto esses dois, corretíssima questão. E ele pode fazer aqui essa defesa tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, ou seja, na esfera administrativa. Na prova, apenas judicial, não, judicial ou administrativa. E lembrando que, como se trata de substituição processual, não haverá necessidade de autorização específica dos sindicalizados. Aqui basta, né, a filiação para que possa realizar a defesa de direitos. Beleza? Muito bem, bem simples. Artigo 9º vai falar do direito de greve. E aqui, vamos lá, direito de greve é coisa fina, né? Sempre cai em prova. Olha lá. É assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores, quem vai definir aqui, decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. E daí vem lá, ó, a lei definirá. O que eu grifo aqui, gente, não é à toa. A gente não grifa assim, ai, que vontade de grifar essa palavra aqui aleatoriamente. Não, tem uma importância. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º, os abusos cometidos sujeitos responsáveis às penas da lei. Então, olha só. Eu tenho duas palavrinhas aqui que podem confundir você. A figura dos trabalhadores e a figura da lei. Eu vou colocar aqui, ó, no cantinho um esqueminha. Veja que a Constituição, ela falou assim, ó. Cabe aos trabalhadores. Não é ao sindicato aqui, não é a lei, é aos trabalhadores. Definir a oportunidade, os direitos, os interesses que querem defender através da greve.
Então, quem define os motivos da greve? Ah, por que nós vamos parar? Ah, os trabalhadores têm que definir. Então não vai ser uma lei que vai dizer os motivos, não vai ser nem o sindicato aqui, é os próprios trabalhadores que vão definir. Então na prova tem que aparecer o quê? Os trabalhadores é quem deve decidir pela oportunidade, quais direitos e eles quais deveres, aqui os interesses que eles pretendem defender através da greve. Agora, cabe à lei definir os serviços ou as atividades essenciais e o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Te explica aqui para você. Será que é possível greve em atividade essencial? Claro que é. Só que o que a Constituição está dizendo? Ela está dizendo assim que cabe à lei definir quais são os serviços ou atividades essenciais. E vai dispor, inclusive, como que esses serviços vão ser realizados em situações que estejam acontecendo a greve. Por exemplo, um percentual mínimo de trabalhadores que tem que estar lá trabalhando para poder atender a uma necessidade inadiável da sociedade, da comunidade. Então veja que é possível greve em atividade essencial. A Constituição não está proibindo aqui greve em atividade essencial. O que ela está dizendo é que a lei vai dispor quais são esses serviços, quais são essas atividades e como que eles vão ser atendidos pela comunidade, mesmo no exercício do direito de greve, ok? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é proibido o exercício do direito de greve para aqueles indivíduos que pertencem à categoria dos órgãos de segurança pública. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que se trata de uma atividade inadiável, mas completamente indispensável, que não caberia aqui o exercício do direito de greve. Então, vou repetir. É possível greve em atividade essencial? Sim, cabendo a lei, e aqui não é os trabalhadores, não é o sindicato, é a lei que vai definir quais são essas atividades essenciais, que podem ter greve. Só que o Supremo veio e falou, mesmo que pode em atividades essenciais, para atividade de segurança pública é proibido o exercício da greve. Então, vamos completar aqui, ó. Então, lembrando que o Supremo Tribunal Federal proibiu o exercício desse direito, proibido, para aqueles indivíduos da área da segurança pública, incluindo aqui o pessoal da Guarda Municipal, ok? Muito bem. Fechamos direito de greve. Direito de participação. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Aqui a parada é bem legal. Então eu tenho um colegiado, um órgão colegiado público. E esse órgão aqui, ó, ele discute, ele delibera, ele decide sobre questões profissionais ou previdenciárias de interesse aqui dos trabalhadores. Nesse caso aqui, a Constituição, de forma democrática, ela vai dizer, nesse colegiado devem integrar os trabalhadores, deve poder participar os trabalhadores e também os empregadores. Então, por exemplo, na hora de se criar aquelas normas técnicas trabalhistas, NR do Janho lá,
NR do não sei o quê, NR do não sei o que lá. Não tem isso aí? Lá no direito do trabalho tem um monte dessas NR, esse negócio todo. Nesse caso, ao discutir, ao deliberar sobre aquela norma técnica, é necessário, então, perante um colegiado de um órgão público, deve-se ter a participação dos trabalhadores e empregadores. Veja que eu tenho uma estrutura tríplice aqui. Eu tenho um órgão de natureza pública, que delibera, discute sobre questões trabalhistas ou previdenciárias, mas que devem participar dessa discussão, desse debate, tanto os trabalhadores quanto os empregadores. Aqui é a ideia mesmo de se trazer uma representação, uma manifestação democrática, ouvindo todos os envolvidos nesse processo. Então, o poder público, trabalhadores e também os empregadores. E o artigo 11 vai dizer a respeito do direito de representação classista, que me diz o seguinte: nas empresas de mais, não é menos, é mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva, serve apenas exclusiva, de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Quer ver? Você já lembra da época da escola, que tinha o tal do representante de classe? Você lembra disso aí? Tinha um representante de classe, que a gente escolhia lá um bobão, né, que queria lá assumir essa posição. Eu falo bobão porque eu sempre fui representante de classe. E a gente só tomava fumo, né? Aí escolhiam lá na sala, um bobão lá, que era o representante de classe. Esse representante de classe, ele fazia o quê? Ele tentava manter ali uma boa relação com o professor. Por exemplo, a turma tomou um fumo na última prova. Aí chegava lá, o representante falava assim: vai lá, descola lá para nós um trabalho com o professor. Ela não era assim. Aí ela, professor, aí a gente teve lá esse probleminha na sala e não sei o que e tal, e tentava ajudar a galera toda. Não tinha isso, tá? Esse representante de classe é esse representante de classe aqui. Então, naquelas empresas com mais de 200 empregados, empresas maiores, empresas grandes, os trabalhadores têm direito de escolher um representante deles. Então, eles vão escolher uma pessoa deles, que vai servir para quê? Para tentar manter esse paranauê ali, né? Esse relacionamento com os empregadores. Veja que o representante classista não se confunde com o que tem estabilidade sindical. Porque aquele que tem estabilidade sindical, ele tem essa estabilidade por integrar a estrutura do sindicato, por concorrer a cargos de direção e representação sindical. Aqui não tem nada a ver com sindicato. Aqui é os trabalhadores lá assim, vamos escolher alguém de nós aqui para poder, sei lá, nos representar, falar em nosso nome aqui perante o nosso empregador. Esse é o representante de classe. Na nossa prova, cai assim, apenas nas empresas com mais de 300 empregados. 200 empregados. Nas empresas com mais de 150, 200 empregados. Você tá entendendo? Então, aqui, a gente tem que saber, né, gravar esse número de 200 empregados. Agora, só não vai ser Juninho de prova. Presta atenção aqui na tia. Imagine que vem uma situação hipotética. Vem assim, considerando que uma empresa, uma indústria, tenha 400 empregados. Nessa situação, é assegurada aos trabalhadores a eleição de um representante com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com o empregador. Certo ou errado? Claro que está certa. Professor, mas falou 400 empregados. Sim, mas ela não está falando que vai ter representante apenas a partir de 400. Ela está dizendo assim, uma empresa com 400 empregados vai ter direito a escolher um representante classista? Claro que sim. Por quê? Porque esse direito é assegurado a partir do momento que a empresa tem mais de 200. Então, se a empresa tem 201, tem direito. 250, tem direito. 300, tem direito. 400, também tem direito. Você está entendendo? Mas veja que o número que a Constituição exige aqui, claro, para que a empresa passe a ter esse direito é de 200 empregados. Estaria errada se a questão dissesse assim, para a empresa poder ter direito a representante de classe, aqui o representante classista, ela deverá ter mais de 400 empregados. Aí está errado. Você tá me entendendo aqui? Então, por isso, cuidado com aquelas questões, né, que colocam o número ali, você só pensa 200 e acaba errando questão fácil de prova. Muito bem, ficamos por aqui, então, nesse nosso bloco de Direitos Sociais. Espero que você tenha gostado e até breve.